Olá, amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós esperamos que estejam todos muito bem, com muita esperança, com muita alegria no coração e com muita certeza de que nós estamos sob a proteção do bondoso Pai. E hoje nós estamos aqui para falar de amor, falar com amor para vocês. Aliás, a gente está sempre querendo falar com amor. A vida da gente é um grande aprendizado do amor, não é verdade? Nós precisamos aprender a nos amar, a amar o outro, a amar o mundo inteiro, né? E hoje nós estamos, por falar em amor, hoje estou eu, Luiz Romeu, o nosso Marcos, a Yara e a Declaí. E a nossa querida Jeane, que tem um outro compromisso e não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo, mas também está no trabalho para Jesus, também está fazendo a parte dela. E nós vamos ficar aqui tentando levar para vocês o melhor que nós pudermos desse programa. Lembrando sempre que o Jesus Cuidando de Você é um programa em que nós temos a intenção, né, e a pretensão de fazer uma corrente do bem, uma corrente do amor, uma corrente mesmo, eu, vocês, nós todos pensando e nos ligando. Enquanto nós estamos estudando, nós estamos ouvindo as histórias, nós estamos aqui meditando, fazendo a oração, nós estamos criando uma energia que gostaríamos, né, que pedimos aos espíritos benfeitores para espalhar pelo mundo inteiro. Vamos fazer isso? Nós convidamos você, vem com a gente, vamos lá, vamos de mãos dadas, vibrar para um mundo melhor. Vamos lá? E hoje, então, eu vou passar a harmonização para o nosso querido Luiz Romeu. Vamos fazer diferente hoje. Bom dia, amigos. Um abraço fraterno em todos vocês, um beijo no coração. Hoje a nossa querida Jeane não pôde estar conosco, mas como diz a nossa Soninha, está no trabalho do bem, né? Então, como nós já combinamos aqui, né? As irmãs Lira, né? O pessoal que a gente fica brincando aí, os amigos azuis, que nós vamos ser filhos, né, do Marcos e da Jeane, né, na próxima encarnação. Então, quando a mãe não pode, o filho mais velho assume, né? Eu já me ponho na condição de ser o primogênito, para vir primeiro. Já ponho nessa condição aí para nesse lindo casal que simboliza tanto aqui para a gente a união dos dois, que faz esse fortalecimento, um amor com Jesus, né? Então, vamos então fazer a nossa prece inicial, lembrando da nossa querida Jeane, e vamos pedir também por todos os companheiros que muitas vezes nem sempre podem acompanhar no momento, mas depois, com certeza, eles assistem ao programa, eles vêm. Então, a nossa gratidão por todos vocês que no momento, aos sábados, 10 horas da manhã, não podem assistir, mas fica ali o link, o programa, no nosso site, no Facebook, no YouTube, para vocês assistirem quando vocês quiserem. Não esqueça de dar o like, de compartilhar, né? Então, vamos lá. Nesse momento, eu quero pedir que cada um de vocês feche seus olhos, se puderem, é claro. Imagine a imagem mais bonita de Jesus que vocês conhecem. Vamos então, mentalmente, dando as mãos a todos aqueles que compõem o nosso lar. Imagine onde eles estejam, se não estiverem em casa, e vamos segurar suas mãos, e assim, todos nós vamos segurando junto com as nossas mãos, a mão dos nossos entes queridos, a mão dos nossos amigos, as mãos dos nossos colegas de trabalho, as mãos das pessoas que moram no nosso prédio, ou que moram na nossa vila, ou que moram no nosso bairro, e assim a gente vai juntando as mãos de todos que moram no nosso bairro, todos que moram no nosso município, todos que moram na nossa cidade, todos que moram no nosso estado, todos que moram aqui no nosso Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo, todos que moram na América do Sul, todos que moram na América do Norte, todos que moram na América Latina, todos que moram na África, na Oceania, na Europa, o mundo inteiro dando os braços. E nesse instante, nessa corrente de amor, todos nós vamos vibrar,
pedindo a vinda do nosso querido Mestre amado Jesus, que vem em direção à terra, a abraçar a terra inteira, a jorrar o seu amor, e com o amor do Cristo espalhando por todo esse orbe, se tornando um só, nós com Jesus, Jesus conosco, nós, em nome de Jesus, cuidando do nosso próximo, e Jesus cuidando de todos nós. Nessa sintonia divina, todos nós vamos emanando que a terra possa pulsar de uma só vez, num só coração, juntos, unidos, batendo na mesma sintonia, pulsando no mesmo amor. E com isso nós vamos mandando energias positivas por todos aqueles que estão sintonizados conosco nesse instante, com todos aqueles que vão ouvir depois, para as pessoas que estão na rua, as pessoas que estão nos hospitais, por nossos irmãos que estão depressivos, por nossos irmãos que estão com pensamentos suicidas, por nossos irmãos que estão em todos os cantos de sofrimento, por nossos irmãos que estão em aflição. Pois que Jesus veio para aquele que está doente, e vamos pulsar por todos eles. Vamos pulsar também por aqueles que têm cargos e encargos na terra e que têm que promover o bem, têm que fazer ações do bem. E assim Jesus vai cuidando de todos e nós vamos cuidando um do outro. Nessa sintonia só, nessa vibração só, começamos hoje o Jesus cuidando de você com a graça de Deus. Né? E como diria minha futura mãezinha, Paizinho Marcos, toque os nossos corações. Romeu, isso vai pegar, hein? Olha o compromisso assumido. Bom dia, meus amigos. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje, o nosso estudo ele é de um caráter muito proveitoso para todos nós. Ele vai falar de um sentimento que é essencial para todos nós, espíritos imortais, que é o amor. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, no seu capítulo 5, ele vai trazer uma mensagem cujo título é Com Amor. Então nós vamos ler essa mensagem com muito carinho, com muita calma, para que nós possamos desfrutar todos esses ensinamentos que o querido benfeitor nos traz. Então, primeiro, ele vai cunhar um versículo da Epístola de Paulo aos Colossenses, que está lá no capítulo 3 e ao versículo 14, onde ele diz: E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Então, nós sabemos que fora da caridade não há salvação, e para que possamos fazer a caridade, precisamos cultivar o amor dentro de nós. Então, Emmanuel ele começa a dissertar sobre esse capítulo, dizendo o seguinte: todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. E realmente, né, meus irmãos, precisamos de muita coragem para enfrentarmos as nossas sombras, os nossos medos, o nosso atavismo que, devido à nossa comodidade, trazemos a muitas e muitas eras. Então, todos nós que estamos nos candidatando a seguidores de Jesus, a praticantes do seu Evangelho, precisamos ter muita coragem e muito ânimo para continuar a nossa caminhada. Nenhum dispensará as armaduras da fé a fim de marchar com desassombro sob tempestades. Estamos no mundo de provas e expiações e as intempéries são constantes. Atualmente nós estamos passando por um momento muito desafiador, essa pandemia que já está conosco há mais de um ano. Então precisamos realmente vestir a armadura da fé, para que assim continuemos a nossa caminhada, confiantes no Pai, com a nossa fé viva, acesa e com bastante bom ânimo. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos,
Espinhos esses que foram plantados por nós mesmos em outras existências e que hoje nós somos convidados a resgatá-los. Nós somos convidados a colhê-los. Então, esses espinhos, muito embora eles nos machuquem, eles são necessários para o nosso processo de maturidade espiritual e de redenção. O trabalho constituir-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor e de testemunhos. Então, sempre, em qualquer situação, o trabalho é o melhor remédio. Só que não é um trabalho suave e tranquilo. Ele é envolvido pela luta, pelo sofrimento, pelo suor e pelos testemunhos. É justamente essa batalha que nós vamos travando dentro de nós que vai criando ao nosso redor uma couraça de proteção, que vai nos trazendo o equilíbrio, a harmonia, a paz, a consciência tranquila e aquela sensação do dever bem cumprido. Daquele lavrador que acorda cedo, faz o seu trabalho, no cair da tarde, mesmo cansado, está com a sua consciência tranquila pelo dever bem cumprido. Toda preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isto é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é amor sublime. Então, qualquer coisa que venhamos a realizar, é necessário realizarmos com amor, porque quando assim fazemos, tudo fica mais fácil, tudo fica mais tranquilo de nós enfrentarmos, de nós resistirmos, de nós compreendermos. Porque em vários programas nós já dissemos que Deus é um Pai de amor e bondade, que Ele nos criou para a felicidade, para a paz, e que muitos desses desequilíbrios, desses desafios que chegam até nós, são pelos nossos próprios desatinos. Então existem leis, nós estamos inseridos nessas leis, e não existem filhos privilegiados. Então todos nós estamos submetidos à lei de Deus, que é uma lei de amor, justiça e caridade. Mas também temos responsabilidades. Como eu já disse anteriormente, o que plantamos deveremos colher. Então esse trabalho pertence a todos nós. E quando nós passamos por algum momento envolvidos pelo amor, com um sentimento de caridade, mesmo passando dificuldade e procurando auxiliar ao próximo, a nossa vida fica mais fácil de ser resolvida. Os desafios ficam mais tranquilos de serem encarados. E o fardo fica mais suave. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé e a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos. Mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. Olha só que parágrafo lindo, vou até repetir. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades, ou seja, todas essas virtudes, são fios preciosos. Mas o amor, a virtude por excelência, é o tear divino, que entrelaçará todas essas virtudes, tecendo a nossa túnica da perfeição espiritual. Então, o amor, ele permeia tudo. Ele está em todas essas virtudes que procuramos desenvolver. Ele é esse tear que vai juntando um fio ao outro para nos vestir com a túnica nupcial, a túnica da nossa perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna.
Então, uma árvore, ela nunca vai poder dar os seus frutos, as suas flores, a sua sombra, se não tiver uma raiz bem profunda para sustentá-la. E é o amor que nos sustenta na vida, para que nós sejamos sombra na vida daqueles que estão precisando, para que nós possamos distribuir os nossos frutos de gentileza, de caridade, de alegria, para que as flores dos nossos pensamentos e sentimentos possam perfumar a vida de todos aqueles que estão ao nosso redor. Então é necessário nós termos o amor como raiz profunda de nossas almas, para que nós consigamos cumprir qual a árvore a sua função, de distribuir flores e frutos. E aí vem aquela seguinte pergunta: mas como amaremos no serviço diário? Como fazer esse exercício diariamente? Como amar, muitas das vezes, aquela pessoa que nos cria dificuldade? E Emmanuel traz a resposta: renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. O que é renovar-se no Espírito do Senhor? É nos impregnarmos de tudo aquilo que Ele nos trouxe como ensinamento para que a nossa vivência se torne mais digna. Porque o caminho que Ele trilhou, na verdade, Ele nos mostrou o que nós precisávamos fazer para sairmos vitoriosos dessa existência. E compreender o nosso semelhante. Perdoar, aceitar, respeitar. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com energia e a fraternidade com justiça. Olha aí, o equilíbrio em tudo. Bondade, energia, fraternidade e justiça. Sempre trabalhando em silêncio, sem alarde. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Foi o que Jesus nos ensinou, foi o que Jesus nos exemplificou, o amor. Então precisamos ouvir aquela voz que fala no fundo da nossa consciência, no fundo do nosso coração, a voz do amor. É esse amor que vai nos auxiliar na nossa senda evolutiva. Quem ama, compreende. E quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Quem ama, compreende. E quem compreende, trabalha por um mundo melhor. Então, Jesus nos mostrou o caminho, nos mostrou como realizar essa jornada e nos mostrou que podemos sim conseguir, assim como Ele fez. Ele estava encarnado entre nós, com um corpo físico igual ao nosso, e nos mostrou que é possível. Algumas vezes não conseguimos devido à nossa preguiça, à nossa acomodação, mas realmente quando temos coragem, quando vestimos a armadura da fé, nós poderemos sofrer sim, sentir algumas dores, mas nós vamos chegar à meta que nós traçamos antes do nosso ingresso aqui na carne, no plano físico. Então, meus amigos, o meu desejo é que possamos cultivar essas raízes profundas do amor em nossos corações e nossas vidas, para que, através da alegria, da gentileza, da caridade, do alto amor, nós possamos florescer e frutificar. Um grande beijo em seus corações. Fiquem na paz. Sônia? É isso aí. Na semana passada, eu fiz umas perguntas, umas reflexões, né? E aí, vocês pensaram nisso? Eu já estava falando, né? Por que algumas situações acontecem na nossa vida, né? Mas o texto dessa semana é tão bom, é tão interessante, que eu vou deixar vocês pensando mais um pouquinho e a gente vai conversar sobre isso numa outra ocasião. Hoje eu quero pegar mesmo ainda em cima disso que o Marcos trouxe para a gente, né? Porque eu fiquei pensando
que às vezes a gente tem um certo medinho, né? Um certo medo de fazer as coisas. Eu ouço, não sei se vocês conhecem alguém que diz assim, mas é melhor eu não fazer isso, porque eu não dou conta, eu não sei, eu não consigo, e aí acaba não fazendo, né? Aí eu tenho uma pergunta, que a pergunta é a seguinte, qual é a diferença entre o medroso e o corajoso? Vocês sabem? Bom, tem várias, né? Mas uma delas, e talvez a principal, é que o medroso, ele tem medo e se paralisa. E o corajoso, ele tem medo, mas ele coloca a ação naquilo que ele deseja. E ele vai com medo mesmo, ele vai fazer com medo mesmo. Se vai dar conta, se não vai dar conta, ele tem fé. É como o texto diz, né? Ele se arma da armadura da fé. Ele acredita que ele vai conseguir fazer e vai acima. E aí, quando Emmanuel fala da fé, ele continua falando que a fé acima de tudo, além da fé, a gente se arma da caridade, que é amor sublime. E aí, em cima disso, eu vou contar uma historinha, vou resumir, porque é uma historinha longa, mas é a historinha da conchinha falante, né? Era uma praia linda, a Praia das Conchas, que tinha várias conchas coloridas e que ficavam ali pela areia, embelezando a beira-mar. Um menininho gostava de ir lá e catar as conchinhas. Ele levava uma cestinha e saía catando as conchas, conchinhas aqui, enchia sua cestinha de conchinha e levava para casa. Certo dia, ele olhou uma conchinha muito bonita, assim, perto, mais para perto da areia do que da água. E aí ele foi buscar aquela conchinha, quando de repente ele ouviu: "Olá, como vai você?" Ele se assustou e perguntou: "Quem é você? Quem é que está aí?" E aí ela disse: "Chega mais perto, eu me chamo a Luminosa, eu moro aqui nessa casinha. Como é o seu nome?" E aí ele respondeu: "É Meus." Aí, ainda assustada, né? Ela continuou conversando, porque ela era muito simpática, né? "O que você faz?" Ele disse: "Eu pego as conchinhas e levo para casa." Aí ela: "Mas assim, você leva para casa? Quer dizer que você vai me tirar daqui?" "Vou sim, eu gosto muito de você e vou te levar para casa." Ela, que era muito inteligente, percebeu que Emeus tinha um problema muito sério: o egoísmo. Ele não pensava no outro. Mas, mesmo assim, ela resolveu que talvez pudesse ajudá-lo. E não reclamou, foi com ele. Ele a colocou na cestinha e foi para casa. Quando chegou na casa, ele levou para o quarto dele, e aí ela percebeu que tinha muitas conchinhas ali. Ele falou: "Mas para que você quer tantas casinhas?" Emeus falou: "Casinhas? Como assim?" Ele falou: "Essas são as casinhas até de algumas amigas minhas, familiares, e que você trouxe para cá e talvez elas tenham morrido." Mas ele não ligou muito para isso, não. E ela pensou: "Nossa, vai ser difícil, né? Vai ser difícil mudar o que ele está pensando." Mas como ela era muito, muito inteligente, ela chegou na janela, foi conversando com ele e tal, chegou na janela e viu uns meninos lá fora e falou: "Quem são aqueles meninos?" "Eles são meus vizinhos, eles são muito chatos, eles querem vir aqui brincar com as minhas conchinhas, com os meus brinquedos, mas eu não empresto nada, não." A Luminosa falou: "E agora? O que eu vou fazer?" Quando ela viu que tinha uma senhora cuidando do jardim, regando as plantas e tudo. E aí ele falou: "Quem é aquela senhora, Emeus?" Emeus falou: "É minha mãe." "Ah, sua mãe? O que ela está fazendo?" "Ela está cuidando das plantas." "Ah, sim, você está vendo? Ela está cuidando das plantas. Por que ela faz isso?" Não sei por que ela faz." E aí a Luminosa pensou e disse assim: "Olha só como é que ela cuida com carinho de cada planta. Tem umas plantinhas que já estão bem sequinhas, mesmo assim ela planta, ela cuida, ela fofa a terra, ela rega, ela nem sabe se essa plantinha vai voltar a viver, mas ela está cuidando."
Aí Meus começou a pensar, né? Enquanto eles estavam conversando, a Luminosa começou a se sentir mal. E aí Meus falou: o que você tem? Você está passando mal? Ela disse: estou, é porque eu estou muito tempo longe do mar. E se você não me levar de volta para lá agora, eu vou morrer. E Meus, que já estava começando a entender o que ela queria, pegou a conchinha para levar de volta para o mar e de repente pensou: não, eu não vou te levar para o mar não, porque se eu te levar lá eu vou ficar sem você. E aí eu não vou poder brincar com você. Aí então a Luminosa pensou: você está vendo? Eu fiquei muito tempo fora do mar. Se você não me levar para lá agora, você vai me perder de qualquer jeito, porque eu vou morrer. Eu não posso ficar mais tempo. E Meus então ficou prestando atenção. Falou: pois é, eu sou sua, mas se eu morrer, você não vai mais me ter. Tudo que nós temos, nossos brinquedos, todas as nossas coisas, nos alegram, mas na verdade elas não nos pertencem. Todas essas conchinhas que você trouxe morreram. E eu também vou morrer se eu ficar aqui. E vou morrer pela sua falta de responsabilidade e pelo seu egoísmo. Observe bem, onde é que você chega com tudo isso? Você tem os seus brinquedos, mas você não pode brincar com os meninos que estão lá embaixo. Você está aqui sozinho. De que adianta isso tudo? Você tem a decisão da sua vida. Ou você fica com tudo para você, até que um dia você vai perder isso tudo, ou você compartilha isso, dá alegria para o outro e fica também alegre. Porque todas as vezes que nós fazemos o bem para o outro, que nós deixamos o outro alegre, nós ficamos com um sentimento muito bom em Meus. Você nem imagina. Tenta fazer isso. Meus, pensa bem. Meus, então, ficou pensando, e de repente ele correu, pegou a amiguinha, levou para a praia e jogou ela na água. Quando ela entrou na água, ela ficou feliz, voltou a sorrir, ela que já estava ali quase sem ar. E aí Meus entendeu que nada do que é material é nosso, mas a amizade, o amor, o carinho, o bem que a gente faça, a alegria que a gente possa dar, traz tanta coisa boa. E às vezes, como a mãe dele, que cuidava da planta, mesmo sabendo se ela ia vingar, se ela ia dar frutos e flores, às vezes nós precisamos cuidar do outro, sem esperar recompensa. A recompensa nem sempre vem daquele que nós cuidamos. A recompensa, às vezes, vem de outro. O importante é você se sentir feliz consigo mesmo, porque está fazendo a sua parte com amor, não é verdade? Então eu vou deixar vocês com essa historinha que eu acho linda. É uma historinha linda para criança, mas é muito boa para muitos adultos, né? Então, enquanto a gente vai pensando na historinha, eu vou convidar vocês agora para relaxar um pouquinho. Vamos passear? Que tal se a gente for passear pela beira do mar, lá onde tem as conchinhas do Meus? Vamos lá? Então, se você puder agora, relaxe o seu corpo, procure uma posição confortável, feche os seus olhos. Se não puder agora, faça isso a hora que você puder. Afinal de contas, todo dia é dia, toda hora é hora, né? Então vamos lá. Feche os olhos, apenas para retirar os estímulos externos, apenas para se dar atenção totalmente para você. E aí, inspira. Inspira o ar que te traz vida, o oxigênio que chega a todas as tuas partes e que te dá a vida. E expira. Inspira novamente e agradece a Deus por poder respirar quando tantos estão tendo problemas para isso. Agradece a Deus. E ao expirar, imagina, visualiza, deseje
tudo aquilo que não lhe faz bem possa sair junto com as toxinas quando você expira. Essa é uma troca que a sua mente ajuda. Inspira o bem, a luz, a saúde, a vida, e expira a tristeza, o medo, a angústia e a ansiedade. E na medida em que você fica aí inspirando e expirando, vamos pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus, esse amigo querido, que cuida pessoalmente de cada um de nós, para nos ajudar, que na nossa imaginação nós possamos ir até a praia, a Praia das Conchas. Isso, muito bem. Sinta-se agora na beira do mar. Observe as conchinhas pela areia, coloridas. Sinta a brisa na sua pele, talvez um sol morno. Talvez você queira molhar a ponta dos seus pés nas ondinhas que chegam calmamente até a areia, trazendo e levando conchinhas. E olhe para todas elas. E na medida em que você vai olhando, você vai lembrando da história de Emeus e a Luminosa. E vai percebendo o céu que brilha, como ele está nessa tarde gostosa, ou nessa manhã raiando para você. Ou talvez você já esteja na beira do mar com um grande luar de prata. Despreocupe-se, é do seu jeito e do seu modo. Apenas perceba quanta beleza existe na natureza. Que mundo foi esse que Deus criou para cada um de nós? O que Ele colocou no seu mundo? E perceba as oportunidades que chegam junto. Perceba sem julgamento, sem avaliações. Apenas perceba e agradeça o ar que você respira, a água que você bebe, que você toma banho, a comida que você come e principalmente os amigos que você tem, as pessoas que muitas vezes você chama de amigo, mas está distante, muito distante. Pessoas que às vezes chegam através de uma leitura, aquele que escreveu o livro, através de uma música, exatamente aquele que canta, numa palestra. Pessoas que trazem para você mais e mais ensinamentos, reflexões. É hora de agradecer, meu Senhor. Agradecer a vida, agradecer as oportunidades. Nada que temos aqui é nosso. Só deixaremos o corpo levando aquilo que construímos na nossa alma, o bem que fazemos ao próximo, a responsabilidade que temos para conosco mesmo, porque precisamos cuidar de nós mesmos. Então, é o tempo que você dá para o outro, mas também é o tempo que você tira para você, para as suas orações, para as suas meditações, para as suas contemplações do universo, essa natureza linda, olhar para o céu, agradecer a Deus. E isso não precisa ter um tempo, como a gente diz, quantitativo, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora. Não importa. O tempo é você ali. Coloque uma rotina na sua vida de fazer o bem para o outro, mas de fazer o bem para você. Isso. Talvez você encontre uma conchinha com uma luminosa dentro e que possa te fazer te dar alguma ajuda, algum ensinamento, como ela deu para o Emeus. Eu não sei como é para você, e despreocupe-se
Pode ser que nem seja agora, pode ser que seja depois, durante o sono, numa hora em que você esteja fazendo alguma coisa e vem aquele pensamento: eu posso fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ligar para alguém, telefonar, mandar uma mensagem, saber como está. Eu vou parar agora e vou fazer uma oração pelo mundo, para que a gente passe muito mais rápido por essa situação, pelo bem de todos que estão doentes, pelo bem dos que estão partindo, que partam em paz, e que deixe paz no coração naqueles que ficam saudosos. E assim, com tudo isso e tudo mais que você possa querer, desejar e fazer do seu jeito, do seu modo, traga a alegria da luminosa, o aprendizado do Emeus, e vá se trazendo de volta, prestando atenção na sua respiração, agradecendo a Deus por estar aqui, encarnado, aprendendo a amar. Isso. Sinta o seu corpo, mexa-se, traga todo o aprendizado desse passeio à beira-mar. E vem com a gente, vem ouvir a Declair, vá se trazendo. Fique bem, seja feliz, faça a felicidade do outro, que é a receita da sua felicidade. Declair. Isso. Olá, amigos. Quantas reflexões, né, amigos? No estudo do Marcos, na fala da Sônia. Quantas reflexões podemos tirar daí, né? Quantas lições, esse caminho do amor, né? Caminho da fé. Há um tempo atrás, eu questionava muito a minha fé. Eu até perguntava, o que é ter fé? E aos poucos eu fui aprendendo. Ter fé é colocar dentro do coração e tentar de todas as formas praticar o Evangelho de Jesus verdadeiramente. Sentindo, mesmo que você fale por alguns momentos, mesmo que você não saiba algumas falas, alguns ensinamentos do Cristo, mas se você tiver boa vontade, você está caminhando à frente. Então agora eu não questiono mais a minha fé. Eu só vou ouvindo, vou estudando, vou aprendendo, e com isso a minha fé aumenta cada dia um pouquinho. Mas eu sei que aumenta. Então eu não questiono mais a minha fé. Eu só vou seguindo em frente nesse caminho do Evangelho de amor. E a fé vai crescendo, com certeza. E eu, estudando, lendo um pouquinho essa página que o Marcos separou, eu também vou contar uma historinha. O título da historinha é O Mensageiro do Amor. Na casa de Simão Pedro, na época de Jesus, que estava lá, né? Após o jantar, eles se reuniam na sala e Jesus ficava ouvindo as conversas, né, dos que estavam lá participando. E quando ele ouvia alguma coisa, ele chegava e ia conversar com os irmãos, às vezes alguma dúvida, algum problema que estavam passando. E nesse dia, eles estavam falando sobre a prepotência dos sábios da terra. Aí Jesus chegou perto deles e contou uma história. Há muitos anos atrás, ele começou. O mundo vivia na ignorância e na maldade, muita maldade. Aí Deus, nosso Pai de infinita bondade, enviou o emissário dele, que veio à Terra e foi ser professor. Ele era apaixonado pelas letras, pelas obras inteligentes, e ele se integrou e se entregou nos grandes livros, nos grandes lugares das escritas, e ele não queria nem saber do povo.
O povo era o ignorante, ele se afastou disso, ele dizia que o povo era ignorante, e se afastou do povo. Aí o nosso Pai Celestial viu que ele não conseguiu cumprir o intento que ele veio, mandou um outro emissário. E ele veio como médico. E o médico, admirado com todos os laboratórios, com os estudos, com as ervas, ele ficou se refugiou na sala das ervas, do interesse de só estudar aquelas ervas e curar aqueles que pagavam muito por isso. E ele só queria saber de cuidar das pessoas que tinham posses, que tinham muito dinheiro, para pagar pelas ervas que ele ministrava. E os pobres não tinham chance nenhuma. Os pobres eram jogados e abandonados nas ruas. Aí Deus mandou um outro. Esse não deu certo. Deus mandou um outro, um guerreiro, forte, sabia todas as técnicas de guerra. Mas ele se uniu aos grupos violentos, os grupos vingativos, que só queriam tirar os bens de outras cidades, de outras pessoas. E não defendia os indefesos e os humildes. Aí ele foi embora e Deus mandou um outro, um artista, que era encantado pela música, pelas artes, né? Aí ele ficou encantado com o luxo dos palácios, e lá ficou. Ele dizia que ele era muito superior aos pobres e humildes, então ele só queria tocar para os de muitas posses, para os ricos, para os reis e tudo mais. Então, aí nosso Pai Celestial mandou um outro representante dele, que foi o representante do amor, mensageiro do amor aos homens. Aí eu vou ler, porque até agora eu resumi, porque é muito grandinha a história. Eu vou ler para não perder nenhuma palavra. Foi então que o excelso Pai, preocupado com tantas negações, ordenou a vinda de um mensageiro de amor aos homens. Esse outro enviado enxergou todos os quadros da terra, com imensa piedade, compadeceu-se do professor, do médico, do guerreiro e do artista, tanto quanto se comoveu ante a desventura e a selvageria da multidão e decidiu trabalhar em nome de Deus, transformando-se no servo diligente de todos. Passou a agir em benefício geral e, identificado com o povo a que viera servir, sabia desculpar infinitamente e repetir 1000 vezes o mesmo esforço ou a mesma lição. Se era humilhado ou perseguido, buscava compreender as ofensas. Um desafio benéfico à sua capacidade de desdobrar-se na ação regeneradora, para testemunhar reconhecimento e confiança do Pai que o enviara. Por amor sem reservas aos seus irmãos de luta, em muitas situações, foi compelido a orar, a pedir o socorro do céu perante as garras da calúnia e do sarcasmo. Entretanto, entendia nas mais baixas manifestações da natureza humana dobrados motivos para consagrar-se com mais calor à melhoria dos companheiros animalizados que ainda desconheciam a grandeza e a sublimidade do Pai benevolente que lhes dera o ser. Foi assim, fazendo-se o último de todos, que conseguiu acender a luz da fé renovadora e da bondade pura no coração das criaturas terrestres, elevando-as a mais alto nível com plena vitória na divina missão de que for investido. Houve ligeira pausa na palavra doce do nosso Messias, e ante a quietude que se fizera espontânea no ruidoso ambiente de minutos antes, concluiu ele
com expressivo acento na voz. Cultura e santificação representam forças inseparáveis da glória espiritual. A sabedoria e o amor são as duas asas dos anjos que alcançaram o trono divino. Mas em toda parte, quem ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. Então, amigos, vamos estudar, aprender, mas vamos principalmente amar a cada um dos irmãos da humanidade. Vamos nos amar, porque assim conseguiremos amar muito mais. Fiquem na paz. Bom, muito bom. Vamos lá, Yara? Vamos amar. Vamos lá. E aí, como é que estão todos? Bem? Já que estamos falando de amor, vamos lembrar que a gente tem que amar muito a nós mesmos, cuidando bem da gente. E, dentre os cuidados que nós temos que ter, a gente vai continuar na linha da alimentação. Na semana passada, eu comecei a preparar uma salada com vocês, né? Aliás, não precisa só ser salada, né? Mas eu sugeri a ideia da salada, de alguns alimentos básicos, para fazer uma saladinha gostosa, porque a gente cria o hábito de comê-las, né? Toda semana, todos os dias, várias vezes durante o dia. E então, semana passada eu falei da alface e hoje eu vou falar do tomate. Gostosinho, né? Bom, em primeiro lugar, a gente sempre deve lembrar, isso às vezes é uma pegadinha, que o tomate é uma fruta. Mas ele é uma fruta porque tem características biológicas de crescimento e desenvolvimento semelhantes às frutas. Mas, na verdade, as características nutricionais do tomate são muito mais próximas dos legumes mesmo, tá? E aí agora eu vou começar a falar de alguns benefícios, dos principais benefícios da gente comer tomate. Primeira é a prevenção do câncer de próstata. Olha que interessante, né? O tomate, ele é rico num pigmento carotenoide chamado licopeno. E esse licopeno tem uma potente ação antioxidante no organismo, protege as células sob os efeitos dos radicais livres, mas em especial as células da próstata. Olha que bacana, né? Então, muitas vezes a gente está se alimentando, aliás, a maioria das vezes a gente está comendo e a gente não está pensando o poder que cada uma daquelas coisas tem sobre o corpo, tá? Então, bem importante, meninos, lembre-se disso. A quantidade, isso é importante, a quantidade desse pigmento, do licopeno, ele vai depender de algumas coisas. O estado de maturação do tomate, tá? E da forma como ele é consumido. Então, prestem atenção. O tomate cru, ele tem 30 miligramas de licopeno por quilo. Já o suco, tá? O suco de tomate tem 150 miligramas por ml de licopeno. E os tomates mais maduros têm mais licopeno do que os verdes. Então, isso também é interessante quando a gente para pensar de que existem muitas formas de se comer um alimento. Então, a gente não tem que ficar todo dia fazendo a mesma coisa, ou valorizando só uma maneira, né? Não. Eu ouvi falar que tomate é bom, mas o tomate bom é só quando eu boto na salada. Não, gente, não cometam essas bobagens. A gente tem que variar o nosso cardápio, a forma de comer os alimentos. Isso faz com que a alimentação fique muito mais interessante e também muito mais proveitosa, ok? E outra coisa, alguns estudos já dizem, há algum tempo, que o consumo de molho de tomate aumenta bastante as concentrações de licopeno no organismo. 2 a 3 vezes mais do que quando ele é consumido sob a forma fresca ou em suco, né? Então, mais uma vez lembrando que
Varie. O molho de tomate, por exemplo, é uma delícia. Vamos comer mais molho de tomate, vamos fazer alimentos com molho de tomate, né? O segundo benefício é combater problemas cardiovasculares. O tomate, por ele ter muito antioxidante, como eu falei, ajuda a manter os vasos sanguíneos bem saudáveis. Portanto, o coração agradece, todo o sistema cardiovascular agradece. E ele também tem muita fibra. O tomate é rico em fibras. Então, tudo que é rico em fibras diminui o mau colesterol, aquele amiguinho, o LDL, que a gente não deve ter muito alto. Portanto, consumir tomate também faz bem para o coração. Cuida da visão, da pele e do cabelo, porque é rico em carotenoides. Então, esses carotenoides, eles participam da transformação da vitamina A. Então, a gente vai ter cabelos mais saudáveis, a gente vai ter brilho do cabelo, né? Ele vai ficar mais sedoso, vai fortalecer a unha, tá? Bom, outra coisa que o tomate faz bem é regular a pressão arterial. O tomate é rico, sabe em quê? Em potássio, que é um mineral muito importante no controle da pressão arterial. E o tomate também é riquíssimo em água, que também vai fazer um efeito diurético, ajudando também ao controle da pressão arterial. Por último, é importante a gente lembrar que ele também fortalece o sistema imunológico, tá? Ele é riquíssimo em vitamina C, que a gente sabe que fortalece as nossas defesas, as defesas do nosso organismo. E também vai combater radicais livres, né? A vitamina C, lembre-se também, que é uma excelente cicatrizante, facilita a absorção do ferro, portanto, é um bom alimento para a gente combater a anemia, tá? E prevenir a anemia, ok? Bom, para finalizar, eu vou dar algumas informaçõezinhas que são bem interessantes. O tomate também é um grande aliado para quem quer se alimentar bem e não ganhar peso, porque ele tem muito pouca caloria. Sabe quantas calorias o tomate tem? 25 calorias só. Olha que maravilha, né? Então, é um alimento que você pode comer à vontade. Pode comer mesmo, à vontade. Ele só tem, como tudo, um lado que você tem que tomar muito cuidado. Ele é muito rico em oxalato, portanto, ele pode aumentar o risco de formar pedra nos rins, tá? Então, pessoas que têm predisposição à formação de cálculo renal, essas pessoas têm que tomar cuidado na ingestão de tomate e das coisas que eles fazem com tomate. Mas aí é uma questão de o paciente se conhecer, o paciente saber se tem ou não, se já teve cálculo renal. Eu, por exemplo, já tive, mas eu continuo consumindo uma quantidade razoável. Eu não fico me entupindo de tomate o dia todo, né? Mas não deixo de comer, só tenho que tomar cuidado, tá? Nada de exageros. E uma outra pergunta que sempre me fazem é que se a pessoa que tem problema renal, ela deve comer. Aí é desaconselhado, porque ele é rico em potássio e as pessoas que têm problemas renais, que têm que fazer um tratamento renal, elas têm que seguir uma dieta muito, muito, muito bem elaborada, então elas têm que ter uma orientação corretíssima de uma nutricionista e do médico que acompanha, pessoas, por exemplo, que estão fazendo hemodiálise, então tem que se tomar muito cuidado com pessoas com problemas renais. Fora isso, é um alimento super, super delícia. Eu, por exemplo, estava vendo aqui outro dia algumas receitas. Cara, eu fiquei super animada. Eu mesma fiquei pensando assim, poxa, há muito tempo que eu não tomo um suco de tomate, há muito tempo que eu não faço um molho em casa, bem caprichadinho. Às vezes eu faço, mas eu confesso que muitas vezes dá uma preguiça, aí eu faço a opção por comer o tomate cru, tá? Bom apetite! Utilizem tomate no seu dia a dia e a gente semana que vem fala de outra coisa bem gostosa. Um beijo! Deu até uma fominha, né, meu? Essa hora, assim, para quem vai almoçar.
Chegou no momento, né? A Yara está fazendo a salada toda, né? Ela está fazendo, botando todo o complemento. No final, a gente vai ter um cardápio completo de uma alimentação Exatamente. saudável. As pessoas que comem bem, comem direitinho, vão menos ao médico. Isso é muito importante. Verdade, Yara, verdade. deixa eu tirar uma dúvida aqui. As pessoas sempre falam da semente do tomate. Come a semente ou não? Pode Você comer, sabe? pode comer. Não, é exatamente essa questão que eu já conversei com algumas nutricionistas e elas falaram que na semente você também tem a quantidade de oxalato, né? Então você pode ter, todo mundo fala, o tomate, eu não como tomate, porque eu tenho medo de ter pedra no rim. Não é porque você comer um tomatinho que vai aparecer um pedregulho no seu rim, né? Não é assim não, né? Então a gente tem que ter um bom senso. Pode comer sim. Eu como. Aqui em casa, de vez em quando, a minha mãe inventa de tirar a semente, eu falo, devolve a minha semente, devolve o que eu quero. Eu acho uma delícia. É como você falou, né? O paciente precisa se conhecer. Se não tiver nenhum problema, vai na semente. Né? Exatamente. E bom apetite. Legal, legal. A Yara dando para a gente dicas muito valiosas, né? O pessoal fica sempre atento no momento da Yara para receber todas essas dicas. Muito obrigado, Yara. E obrigado a todos esses nossos irmãos que conosco aqui estão fazendo uma manhã muito amorosa, né? E lembrar aqui da luminosa Soninha, que essa historinha aqui serve para todo mundo, né? Eu acho que está mais para o adulto do que para a criança. Ensina a criança, mas toca fundo no adulto, né? Se a gente educar as nossas crianças, não precisaremos punir os adultos, né? Então, desde pequeno que se começa, né? Já diz o filósofo, né? Então, a gente, nessa manhã tão linda, né? Nessa manhã que a gente começou desde o início a falar do amor, vamos terminar com o amor, né? Vamos terminar com Francisco de Assis, né? Que muitas vezes, né, a gente amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? Amar o próximo como a si mesmo. E muitas vezes a gente ama o próximo como o próximo me ama, né? A gente acaba não praticando amar o próximo como a si mesmo, a gente acaba retribuindo o que recebemos. Se a pessoa não dá, muitas vezes a gente não faz ação de auxiliar primeiro, né? Então esse é uma coisa que, né, a gente tem que primeiro sair de nós em busca do próximo, né? Como eu posso receber amor se eu não sei dar o amor? Eu só quero receber. Então ainda continuo em mim com aquela vontade egoísta, né? Ainda estou em mim querendo somente fazer o bem com aqueles que me fazem bem. E a gente fica naquele nosso círculo acanhado daquelas pessoas que são benquistas por nós né, e elas pela gente, e não saímos desse círculo. Né? Se não for alguém desse círculo, acaba não praticando bem. Então a gente tem que quebrar esse círculo, a gente tem que levar o amor para todos os cantos. E por isso que Francisco de Assis já nos trouxe, né, pelo menos é como dado para ele, mas ele que tanto amou, que foi o discípulo que mais amou, como é dito, né? Tanto é que de todos os discípulos é o único que morre em idade bem avançada, já com 90 e poucos anos, né? Todos os outros discípulos tiveram mortes até trágicas, né? E ele foi até uma idade bem avançada e continuou pregando, continuou falando do amor, continuou falando de Jesus, né? E ele diz, né? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei-me que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive. Então, queridos, se nós queremos amor, vamos dar amor. Se nós queremos compreensão, vamos dar compreensão.
Então, vamos praticando, vamos primeiro praticar nós, que aí sim a gente vai estar amando o próximo como a si mesmo, e não retribuindo ao próximo da forma que nós recebemos. Né? Nossos queridos amigos, Soninha, Declair, Marcos, Yara. Né? Isso mesmo. Isso aí. Ficamos por aqui, né? Vamos comer um tomatinho daqui a pouco, para quem está no mesmo horário que a gente. E agora eu vou passar para o Marcos encerrar o nosso programa e deixar para vocês um beijo imenso. Um abraço bem apertadinho. Queridos amigos, chegamos a mais um final de programa onde nós percebemos a energia do amor nos envolvendo a todos e vamos nesse instante visualizar essa energia caindo sobre o nosso planeta Terra, tomando um banho de amor. Que o amor nos una e a luz nos proteja. Um grande beijo a todos. Grande beijo. Beijo na Giane. Beijo no coração de todos. Curtam Tchau, e compartilhem, por favor. Compartilhem. Tchau.